Bom, senhores, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de radiobiologia. Na aula passada nós falamos sobre o modelo linear quadrático, onde a gente explicou que existem componentes, né, da radiação ionizante, componentes que são reparáveis e componentes que são irreparáveis. O gráfico do modelo linear quadrático vem trazer para a gente exatamente isso. Então, para exemplificar, a componente linear do gráfico é relativa aos danos alfa, que é a componente reparável, e a componente beta são os danos reparáveis, que é o componente quadrático, que tem o formato ali da função do segundo grau, que é a parábola. Muito bem. Então, através disso, a gente pode estudar a relação alfa-beta. Então, para exemplificar, dado um tecido, né? Eu suponho que você tenha tumor e tecido normal. No tumor, há uma predominância não. O tumor, geralmente, ele tem um valor de alfa-beta alto. Então, alfa sobre beta. Esse alfa é a componente irreparável, tá? Então, com o numerador alto, né? Esse valor alfa alto. Lá no tumor, quando a radiação interage, é mais difícil de haver reparo, porque a predominância dos danos irreparáveis. Ao passo que no tecido normal, o valor de alfa-beta é baixo. Repare, numerador, denominador, ou seja, o denominador tem um valor alto, o que faz que a relação tenha um valor baixo, né? Se esse valor aqui tender ao infinito, esse valor vai a zero, certo? Então, para o tecido normal, isso significa que para o tecido normal nós temos uma predominância dos danos reparáveis, tá? Então, radiação ionizante interagindo com o tumor, danos irreparáveis, interagindo com o tecido normal, danos reparáveis. Isso lá na frente a gente vai ver que favorece o R do reparo, né? Então, nas curvas de sobrevida ou de sobrevivência, a gente tem uma certa relação. A gente tem sempre um eixo X e um eixo Y, e geralmente no eixo Y a gente tem uma componente logarítmica, o logaritmo da base 10, e no eixo X a gente tem algo mais linear, né? Variando, por exemplo, de 2 em 2, de 4 em 4, de 10 em 10, né? Bom, então essas curvas de sobrevivência, elas permitem que a gente estude o comportamento das colônias de células quando submetidas a um certo comportamento. Esse comportamento pode ser uma mudança de partícula, pode ser a presença, a ausência ou a dominância de apoptose. Enfim, existem inúmeros gráficos que podem explicar esse comportamento das células sobreviventes. Então, para a gente ver o primeiro, a gente tem a primeira curva de sobrevida, né? Em que a gente vai poder visualizar como que se comporta essa colônia de células sobreviventes, né? Quando exposta a uma partícula esparsamente ionizante e uma densamente ionizante. Então, só para a gente exemplificar, D1 significa a inclinação inicial do gráfico, D0 significa a inclinação final, N significa essa extrapolação numérica, né? Quando a gente traceja aqui algo, a parte do gráfico que é quase linear, e daqui é a dose quase, é a chamada dose quase linear, né? E a gente tem essa relação de log. Então, só para a gente entender e a gente deixar o gráfico mais limpo, então, como é que é a curva de sobrevida no caso da partícula esparsamente densamente ionizante?
ou como eu falei para vocês, o eixo Y varia de 10 em 10, e no caso aqui o eixo X, ele está indo de 4 em 4, linearmente, e aqui logaritmicamente, tá? Então, para ser mais didático, aqui a gente tem uma variação que vai, por exemplo, 10 a 0, 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Ou seja, 1, 0,1, 0,01 e 0,001. Para a gente ser mais didático, a gente pode chamar isso aqui de 100%, 10%, 1% e 0,01%. O que isso quer dizer? Então, se você usar uma partícula densamente ionizante, você pode reparar que você precisa de uma dose menor do que 4 grays para que você reduza essa população de 100% para 1%. Tá? Isso para partícula densamente ionizante. Ao passo que, se você usar uma radiação eletromagnética ou uma partícula esparsamente ionizante, para você obter o mesmo efeito de reduzir de 100% para 1%, você precisaria de uma dose superior a 12 grays. É isso que o gráfico está te dizendo. Então, para a radioterapia de célula tumoral, quando submetida à radiação ionizante, a célula tumoral, existem dois caminhos prováveis: a perda da capacidade reprodutiva, que resulta em morte celular, ou por mitose ou por apoptose, ou a capacidade reprodutiva é mantida e a gente tem aqueles clones sobreviventes, células clonogênicas, né? As doses funcionais da radiação ionizante, então, para a gente ter uma morte funcional, a gente precisa de uma dose de 100 grays. Para a gente ter uma morte reprodutiva, a gente precisa de uma dose menor do que 2 grays. É claro que se você der uma dose superior a 100 grays, você mata não só a célula, mas mata a pessoa também, né? Isso a gente vai ver mais à frente. Então, aquela expressão, né, da curva de sobrevivência, ela tem essa seguinte função exponencial, né? Mas aí a gente geralmente iguala esse S a zero, e aí a gente obtém a dose, né, relacionada com o alfa sobre beta. Da curva de sobrevivência, a gente tem a morte apoptótica e a morte mitótica, né? Bom, então a apoptose é o processo de morte que resulta em lesões das células, que é caracterizado pela contração do volume da mesma, pela irregularidade da membrana citoplasmática e pela condensação da cromatina e fragmentação do núcleo. Difere da necrose porque esta última é causada por graves danos ao ambiente da célula, consequente de isquemia ou trauma físico. Em danos irreparáveis e irreversíveis ao DNA induzido por carcinógenos ou químicos, né? Ou seja, a radiação ionizante também está dentro desse grupo, as células sofrem apoptose para a replicação de um DNA modificado, o que pode levar a uma mutação. E a proteína P53 desencadeia a apoptose, né? Então, dos mecanismos de morte celular que a gente viu lá atrás, a gente tem a morte mitótica, né, que é a célula morrendo ao tentar se dividir. Em termos de dose, qual é a dose correta para se entregar, né? A gente tem aqui, nesse gráfico, a chamada janela de oportunidade, tá? Que está centrada em aproximadamente 2 grays, dentro da qual as células normais têm maior sobrevida do que as células cancerígenas, né? Aqui a janela de oportunidade. No entanto, doses muito maiores de 4 grays são necessárias para controlar os tumores, né? Então a gente tem que ver que existe uma dose ótima, né? Uma dose que não vai causar um efeito muito citóxico para o tecido normal, né? Que vai causar por exemplo, um efeito agudo ou tardio, né? Muito severo. Isso seria muito ruim para o tratamento, porque
a proposição da medicina é você curar, mas curar também sem provocar um dano que supostamente possa ser irreversível, né? Então, naquela janela de oportunidade, a gente viu que a gente está vendo principalmente esse R, o primeiro R da radiologia, que é o R do reparo, tá? Então, a gente tem que ver, na verdade, esse equilíbrio, né? E como que funcionam esses danos, né? Desse primeiro R, né? A gente tem um dano letal, que é irreversível, irreparável, que resulta em morte celular. A gente tem um dano subletal, que pode ser reparado em algumas horas se não for adicionado um novo dano subletal. Um dano potencialmente letal, que pode ser modificado pelas condições do meio após a irradiação. Então, agora adentrando mesmo nesse primeiro R, né, que é o reparo da lesão subletal, o primeiro R da radiologia, tá? Repare que cada R ele é sempre o início de uma frase, né? Por exemplo, R do reparo, primeiro R da radiologia, só que é reparo da lesão subletal, tá? Esse reparo da lesão subletal foi demonstrado por Elkind e Sutton em 1959, e esses autores verificaram que quando metade da dose de uma dose alta é administrada, espera-se um tempo antes da segunda metade da dose. O ângulo da curva de sobrevida se repete, e o tempo médio de reparo das células do mamífero é cerca de 1 hora, mas pode ser maior para o tecido normal de resposta lenta em vivo, né? Então, o reparo da lesão subletal ocorre em tumores normais em vivos e em culturas, né? O reparo da lesão subletal no modelo de impactos únicos e múltiplos relaciona com o reparo de alvos lesados entre as doses de radiação. No modelo linear quadrático, esse reparo ele está relacionado com a função quadrática, com a componente beta, que é a componente quadrática, né? Em ambas as situações, reflete o reparo das quebras do DNA antes que sofram interação para formar a aberração cromossômica letal. É significante para raio-x e praticamente não existe para nêutrons, ou seja, esse R do reparo depende da partícula que é utilizada, né? Aí ele até fala para você, quando é radiação eletromagnética, ele é significante, certo? Mas, se você trocar a partícula para nêutrons, acabou. Ele é praticamente insignificante. Bom, pessoal, então, a nossa quinta aula termina por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar a questão do reparo da lesão subletal.